Então, a primeira participação do programa de hoje é da Maria José do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Gostaria que os especialistas comentassem como se dá a eleição para a escolha de diretores de escola. O Grêmio e o Conselho Escolar podem votar? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José, por essa participação. Que bom, você participou a semana inteira. Obrigada mesmo. Vale lembrar da próxima série com o Marcos, que é repertório afro-brasileiro. Ele conta com a sua participação também. Essa série inédita, que é na outra semana. Tá bom, Maria José? Excelente pergunta da professora Maria José, porque ela faz a gente a pensar até num balanço de como é que anda essa situação nos diferentes estados brasileiros. E eu posso até lembrar que a luta dos professores do estado do Maranhão é uma luta já de décadas para que a gente possa trabalhar a eleição dos diretores de escola. E é claro que existem diferenças em cada estado nas leis que governam o sistema estadual, as escolas estaduais, e o sistema das escolas municipais, que aí depende também de uma lei de cada município. Mas, em geral, Maria José, eu quero te dizer que quando nós falamos em eleição de diretores de escola como uma das formas de democratizar a gestão, mas ela não é a única, nem ela garante uma grande democracia na escola. O conselho escolar, eu acho que é outro elemento muito fundamental. Tanto a escolha de quem vai ser o diretor da escola, ou quem vão ser os membros do conselho escolar, eu defendo, acredito e tenho, assim, 35 anos de magistério, estudando e participando nessas coisas. Eu acredito que todos devam participar. Acho que todos os professores, sem dúvida, são eleitores e são elegíveis para uma posição de diretor de escola. É claro que se ele tiver uma preparação, tiver mais experiência, etc., vai ajudar muito para que consiga fazer uma boa gestão. Mas o principal são os valores democráticos que essa pessoa tem. Agora, os pais têm que participar e os estudantes. O Marcelo também tem. E aí, nesse sentido, eu complementaria, além desses aspectos que a Beatriz destaca, a necessidade da gente pensar a questão da eleição para diretor de escola como um espaço de discussão e de reflexão da escola. Pensar, portanto, a eleição como um dos momentos de construção da gestão da escola enquanto criação de espaços de participação, de reflexão coletiva, assim como os conselhos escolares, assim como a organização estudantil no interior da escola. Tá certo. O orçamento da escola, bem compartilhado, né, bem discutido. Okay. Vamos ouvir agora o James do Tocantins já está aguardando a gente. Oi, James. Olá, Bárbara. Sou o professor James Aguiar Araújo. Falo do teleposto da Escola Estadual Bartolomeu Bueno da Silva, em Carmolândia, Tocantins. Queria mandar um grande abraço para todos os cursistas da Regional de Araguaína. Gostaria de saber dos professores convidados se os mesmos acreditam na implantação a curto prazo de gestões democráticas do sistema de ensino no país, diante dessa atual interferência negativa dos líderes políticos na tomada de decisões dos gestores. Terá a educação tal autonomia? Boa noite e até a próxima série. Até a próxima, James. Obrigada por essa participação. Você também esteve com a gente todos os dias aqui no Salto. Obrigada. Professora Maria Tereza. A sua questão, James, ela é super importante, né? Porque quando se discute a problemática da gestão democrática na escola, é necessário pensar o tempo inteiro como que o sistema escolar e a própria sociedade se organiza para garantir esses valores democráticos, como falou o Marcelo. Eu entendo que a própria eleição para diretor pode ser um dispositivo de grandes lutas que teremos que travar, que travaremos todos os dias para pensar como que a escola pode se abrir para poder, de certa forma, desenvolver, né, essa organização nos quais os valores da democrática, a própria questão da cidadania, possa ser repensada. Em São Gonçalo, o próprio Plano Municipal de Educação, de certa forma, vem tentando discutir e aprofundar essa questão, quando coloca que nos próximos 2 anos é necessário criar dispositivos legais para que os dirigentes escolares sejam eleitos. Que interessante. Agora Mas eu queria te fazer uma pergunta. Como é que se constitui um conselho municipal?
Quer dizer, há uma interferência, pode haver uma interferência do próprio político, prefeito, do governador ou da governadora, que esteja atuando nessa rede? Ou isso pode também atrapalhar o processo? Como pergunta o James? Essa questão é muito importante. O Conselho Municipal é um órgão que é construído a partir de instâncias da sociedade civil do município, que reúne tanto representantes da Secretaria, do Poder Legal, do Poder Constituído, das universidades, e o Conselho tem a função também de consultiva, deliberativa e propositiva. Mas ele submete esse plano municipal, enfim, todo o seu trabalho, à Câmara de Vereadores e o próprio prefeito. Então ele fica também à mercê das negociações, das pactuações que são feitas. É necessário o tempo inteiro uma vigilância da sociedade, em termos gerais, para não só acompanhar esse plano, o tempo inteiro podendo tecer uma forma de intervenção do jeito que esse plano é conduzido. Né? O Ministério Público pode atuar junto com o Conselho, por exemplo? O Ministério Público pode e deve atuar junto com o Conselho. Muito bom. Tá certo. Eu sei que você quer comentar, professor, mas eu vou pedir um minutinho, que a gente tem uma pergunta já com a Mônica ali aguardando. Vamos lá, Mônica. A pergunta vem dos professores do Colégio Estadual Caique, em Palmas, Tocantins. Eles perguntam como viabilizar uma gestão democrática para a obtenção de uma educação de qualidade. E aí, professor Marcelo, se eu gostaria de complementar, fique à vontade também, porque acho que a questão complementa também essa discussão, né? Com certeza, porque pensar uma gestão democrática na direção de uma educação de qualidade implica em a gente pensar, primeiro, de que qualidade que a gente fala, não é? E aí, nesse sentido, se a gente está trabalhando com a ideia de gestão democrática, eu acho que é importante a gente trabalhar com a ideia de uma educação de qualidade enquanto aquela educação que contribui para a construção de uma nova ordem social. Eu acho que é preciso, para que a gente avance efetivamente na democratização da educação e da escola, é preciso que a gente volte a ter coragem de dizer que a gente entende por uma escola de qualidade, uma escola que se compromete com a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. E aí, nesse sentido, a perspectiva de uma organização política dos professores, de alunos, no interior da escola, mas também na articulação com a sociedade civil ampliada, ela é fundamental quando a gente pensa a democratização da escola no contexto de democratização da gestão da educação mais ampliada. Não é? É muito curioso o senhor comentar isso, porque ontem foi exatamente o ponto que foi muito batido aqui, que é o que se fala, o que se entende por educação de qualidade. É preciso discutir o que é qualidade dentro das escolas. E aí, professora Maria Beatriz, a senhora gostaria de comentar também, né? Que eu queria fazer uma observação pelas expressões que foram usadas e nos dão essa oportunidade de dizer. Quando a gente diz assim, com a interferência de líderes políticos nas decisões sobre a escola, ora, a participação dos vereadores, do prefeito que é eleito e das lideranças políticas, sejam comunitárias, seja da associação de bairro, seja do sindicato, seja dos movimentos sociais mais variados, ou dos líderes políticos eleitos, eu acho que, em princípio, nós temos que ver que ela é sempre muito positiva. O trágico é quando eles não se envolvem com a discussão da política educacional. Mas o medo dele foi uma política clientelista, né? Quando há uma política clientelista dentro dessa rede. Quando a pessoa quer fazer, para que não ocorram mudanças, que não se alternem poderes, para que privilégios para poucos, né, sejam preservados. Então, nós temos que cuidar muito, inclusive para não passar para os nossos alunos, para a próxima geração, essa ideia de que a participação dos políticos, digamos, é indevida. Mas essa é a grande receita do professor, professora. Exatamente. Quem nós elegemos? Que tipo de política? E quem nós elegemos? Beatriz, acho que é importante essa questão que você coloca, né? Que, de certa forma, uma das vamos dizer assim, utopias da escola é buscar essa responsabilidade sobre o próprio trabalho que a escola faz. O trabalho da escola é um trabalho político. Trabalho político em outro sentido. Então a questão da participação ela é sempre bem-vinda. Mas ao mesmo tempo é necessário pensar as formas de participação. Quais são os interesses? Que de certa forma o que nós observamos é muitas vezes interesses privados em detrimento dos interesses públicos. Essa questão dos interesses públicos, interesses assim,
da comunidade como um todo, da comunidade escolar e da própria cidade, é fundamental que nós possamos estar o tempo inteiro discutindo. O que eu creio que o James coloca de uma forma bastante pontual e é o clientelismo, e clara. É a ideia de que a escola pertence a um determinado grupo, né, a um determinados interesses, não o interesse do bem-estar, não o interesse coletivo. Não da qualidade da educação para todos. Ok, vamos ouvir agora a Mônica, que ainda tem mais perguntas. Vamos tentar responder todo mundo hoje, né, Mônica? O professor Pedro Nunes de Tocantins quer saber o que significa dizer que a gestão democrática é uma das mais importantes tendências das reformas educacionais. Professora Maria Tereza. A questão da gestão democrática, Pedro, eu acho que é um grande desafio. À medida que, historicamente, a gente tem que conhecer um pouco os valores que fundamentam a nossa sociedade. Pensar que a sociedade tem como base um profundo autoritarismo, profunda dificuldade, né, de relacionamento com a diferença, de dificuldade de compreender e negociar os valores, os próprios valores, é importante pensar que a gestão democrática ela é um dispositivo fundamental para pensar essa qualidade de educação que tantos perseguimos. Eu creio que quando nós pensamos a escola com os pequenos, na educação infantil, a escola de nível fundamental, quando nós vimos a experiência de Porto Alegre, do próprio vídeo, onde que a própria questão da escola se torna um interesse de todo mundo. Os interesses da escola se tornam interesses coletivos. Isso é fundamental, pensar essa questão como propriedade, não da escola, mas de toda a sociedade. Tá certo. No próximo bloco vamos saber o que é e como funciona o orçamento participativo da educação em Porto Alegre. Até já.